Olá pessoal, hoje nós vamos começar a parte mais relacionada já com a matemática, envolvida com a quantidade de calor. Nós até agora discutimos os conceitos de temperatura, calor, transferência de calor, e agora a gente vai dar uma atenção para a forma de calcular quantidades de calor. Existem vários processos em que o calor vai se fazer presente, nós vamos começar pelos mais simples. Bom, o mais simples que eu me refiro seriam os processos de aquecimento. Vamos só recapitular alguns detalhes importantes sobre esses tipos de processos. Sempre que nós temos aquecimento, nós vamos ter a temperatura do corpo se elevando. E isso indica que o corpo possui mais energia do que possuía antes de ser aquecido. Então, todo o processo de aquecimento resulta de uma transferência de energia. Não necessariamente calor, mas o fato é que se a temperatura de um objeto aumentou, significa que agora ele tem mais energia do que tinha antes, então ele absorveu energia. Essa absorção pode ocorrer de diferentes formas, como eu disse há pouco, não é só através do calor que a gente pode aquecer os objetos. E já que há diferentes modos de fornecer energia para um corpo, para que ele se aqueça, vamos dar uma olhada em alguns exemplos só para a gente ter uma noção mínima de diferentes formas de aquecer um objeto. Então aqui, por exemplo, na primeira figura, é a forma que vai nos interessar, que é pela emissão de calor ou, portanto, absorção de um corpo. Você vai emitir calor para que um corpo possa absorver essa energia. Então aqui estamos usando num fogão uma chama como fonte térmica, e o material e os objetos à volta da chama irão absorver essa energia. Então é o processo mais convencional, digamos assim, que vai nos interessar mais, que é a absorção de calor, luz invisível. Mas nós também podemos aquecer as mãos, por exemplo, através do atrito. A gente pode esfregar uma mão na outra e ter como resultado disso o aquecimento das mãos. Se houve aumento de temperatura, se as mãos esquentaram, significa que houve absorção de energia pelas mãos. Essa energia não é calor, é uma energia que nós poderíamos chamar grosseiramente, ou sem dar muitos detalhes, de energia mecânica. Outra forma de aquecer objetos muito comum no nosso dia a dia é usar o forno de micro-ondas. Veja, o nome do forno é um forno de micro-ondas justamente porque ele produz esse tipo de luz. O micro-ondas é um tipo de luz, também é invisível, e os objetos, não todos, né, mas em geral os alimentos que têm basicamente água ou gordura na sua composição, são capazes de absorver essa energia, então nós podemos ter o aquecimento de um objeto decorrente da absorção de energia na forma de micro-ondas, é também uma luz invisível. E aqui embaixo, mais uma situação também muito comum, né? Nós temos aqui um cachorro que está pegando sol. Perceba que eu tomei o cuidado de selecionar uma imagem com um cachorrinho com a pelagem escura, porque isso tem o mesmo efeito das roupas escuras, né? Todos os objetos que têm a coloração escura têm uma propensão a absorver luz visível com maior intensidade, portanto, em maior quantidade. Então aqui pela luz solar, que é uma luz visível, nós vemos, são as cores, né? A absorção dessa energia provoca o aquecimento da pele ou do pelo do cachorro. Então temos aí vários exemplos de diferentes formas de produzir aquecimento. Essa aqui é que é a forma que mais nos interessa. Bom, para matematizar isso, colocar esses conceitos de calor, temperatura, aquecimento e resfriamento numa forma matemática, nós vamos precisar de algumas equações e de alguns conceitos. Então, como é que nós vamos determinar uma quantidade de energia, mais especificamente uma quantidade de calor? Então, como determinar a energia transferida para um corpo? Então, há diferentes modos, os quais dependem das mudanças que este ganho de energia provoca. Então, tem diferentes maneiras de determinar quanto de energia foi transferida para um corpo. Em geral, sempre que um corpo recebe energia, algo nele se modifica. Então, vou dar um exemplo que não tem a ver com a questão do calor. Quando aceleramos objetos, por exemplo, quando um carro é acelerado pelo motorista,
ocorre um aumento de velocidade. Isso resulta no aumento de energia do carro, porque se a velocidade dele aumentou, agora ele tem mais energia, que chamamos de energia cinética. E há um consumo de combustível para você poder acelerar um objeto. Um outro exemplo é quando a gente pega um objeto de um lugar mais baixo e leva ele para um lugar mais alto. Ocorre um aumento na altura do objeto em relação ao solo. Então veja, elevar objetos implica, se uma pessoa pega uma caixa e levanta essa caixa, implica num gasto de energia. A pessoa gasta energia e essa energia é transferida para o objeto que foi elevado. É um outro tipo de energia, diferente de acelerar um veículo, mas perceba que algo mudou. A posição do objeto mudou, ela está agora mais elevada do que estava antes. Outro exemplo de energia transferida para algum objeto é quando a gente comprime determinados objetos que podem ser comprimíveis. Por exemplo, uma mola. Se a gente pegar uma mola e espremer, a gente vai produzir um aumento de tensão na mola. E uma outra situação é aquecer objetos. O resultado de aquecer objetos é um aumento de temperatura, ou seja, vai aumentar o grau de agitação das partículas microscópicas que constituem o objeto. Então observa que toda vez que um objeto ganha energia, alguma coisa dele muda. E o que nos interessa mais especificamente é esse último processo aqui, onde aquecer objetos provoca aumento de temperatura. Então é pelo aumento de temperatura que a gente vai determinar a energia transferida pelo corpo. No caso dos objetos que são acelerados, é pelo aumento de velocidade que se determina a energia. Objetos que são levantados do chão é pelo aumento da altura que se calcula a energia. E quando a gente está com objetos que podem ser comprimíveis, é pelo aumento de tensão. No caso da mola, é o aumento de tensão na mola que vai nos permitir determinar a energia que tem na mola. No caso de objetos aquecidos, vai ser o aumento de temperatura. Então, nossa atenção vai se voltar para esse último caso aqui. Então, vamos lá. De todas as diferentes formas de aquecer um corpo, é pelo fornecimento de calor que nós vamos colocar agora todas as nossas atenções. Então, vamos estabelecer aqui um padrão, primeiro, para uma determinada quantidade de calor. Se nós queremos medir o calor, nós temos que estabelecer um padrão de medida. Esse padrão de medida, ele pode ser feito de diversas formas. Eu vou colocar aqui para vocês um exemplo de como isso pode ser feito. Então vamos pegar, por exemplo, uma substância que vai ser aquecida, que no caso é a água. É preciso especificar uma quantidade de água e nós vamos considerar 1 grama de água, daí a importância da balança, é um instrumento de medida que vai nos permitir determinar a quantidade de água que nós estamos tratando. E nós vamos considerar um aquecimento de 1 grau Celsius. Podemos considerar um aquecimento de qualquer quantidade na temperatura do objeto, mas vamos tratar de um caso bem simples, que é um aumento de 1 grau Celsius, daí a importância do termômetro, para a gente medir isso aqui. E para a gente ter essa quantidade de água se aquecendo, nós vamos precisar de uma chama, uma fonte térmica. Então nós temos uma substância, uma maneira de determinar a quantidade dessa substância, uma maneira de determinar do quanto a substância vai aquecer e uma maneira de fornecer calor para essa substância. Bom, então vamos considerar que temos 1 grama de água dentro de um recipiente a uma determinada temperatura, especificamente nesse caso 14,5 graus Celsius. Não importa agora por que precisa ser essa temperatura. Nesse momento essa discussão ela não é importante. Vamos fornecer calor para essa quantidade de água até que a sua temperatura se eleve para 15,5 graus Celsius. Então temos 1 grama de água a 14,5 graus, aquecemos, ou seja, fornecemos calor até que a temperatura aumente para 15,5. Isso resulta num processo de aquecimento onde o aumento de temperatura foi de 1 grau Celsius. Então, esse é o processo que vai determinar quanto é uma caloria. Quando 1 grama de água tem a sua temperatura aumentada de 14,5 para 15,5, nós dizemos que
a quantidade de calor que foi usada nesse processo é 1 caloria. Então, o que é 1 caloria? É a quantidade de calor capaz de elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Aqui é importante frisar que essa elevação de temperatura de 1 grau Celsius é de 14,5 para 15,5. No momento, repetindo, não importa por que precisam ser essas temperaturas. Vamos imaginar agora um experimento. Agora a gente quer entender um processo de aquecimento. Isso daqui que foi mostrado é a definição de uma certa quantidade de calor. 1 caloria é a energia capaz de elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Agora nós vamos imaginar um processo de aquecimento um pouquinho mais elaborado. Tá? Vamos considerar uma chama bem controlada e estável, nenhuma quantidade de calor perdida para o meio e todo o calor é transferido para a substância em análise. Essas considerações são importantes porque a gente precisa ter um sistema, e nós vamos chamar isso aqui de sistema ideal, onde não estejam envolvidos muitos objetos. Nós vimos na situação anterior que a água estava contida numa panela, ou seja, a panela também absorve um pouco de calor, né? Então nós temos que tomar alguns cuidados para fazer a análise desse processo. Por isso que aqui está escrito imaginar, porque é o tipo de coisa que não dá para realizar de qualquer forma. Por exemplo, não podemos fazer isso na cozinha de casa. Nós não temos uma chama bem controlada, a chama do fogão tem flutuações. Um pouco de calor que sai da chama, emitido pela chama, vai para os lados, não vai inteiramente para o objeto que a gente quer aquecer. E nós geralmente colocamos o objeto dentro de uma panela, então não dá para dizer que todo o calor é transferido para a substância em análise, no caso a água. Por quê? Porque também temos a panela, então é um processo que na cozinha de casa, por exemplo, não dá para fazer. Mas não é porque na cozinha de casa não dá para fazer, não é porque estamos imaginando uma situação ideal que nós não poderíamos ter essas condições. Essas condições são atingidas nos laboratórios onde o experimento possa ser feito de uma forma mais bem controlada. Por ora, nós podemos, sem nenhum problema, imaginar o processo. Então, o experimento consiste no seguinte: chamas idênticas irão aquecer diferentes quantidades de uma mesma substância durante o mesmo intervalo de tempo. Então, eu vou considerar 2 porções de água, uma de 6 litros ou 6 quilogramas, e outra de 3 litros ou 3 kg, ambas a 50 graus Celsius, mesma condição inicial, portanto. Vamos usar chamas idênticas e vamos supor que esperaremos um tempo até que, digamos, 800 calorias de calor seja fornecido para essa quantidade de água e para essa aqui também. Após 10 minutos, qual será a temperatura dessas 2 quantidades de água? Certamente não será a mesma, porque embora tenhamos esperado 10 minutos, tenhamos fornecido a mesma energia, nós temos mais partículas aqui e menos aqui. Então, aí neste caso, estou supondo, né, que a gente poderia ter como resultado o aquecimento do recipiente maior até 70 graus Celsius e do recipiente menor até 90. Estamos imaginando números aqui. Ou seja, só estou respeitando uma coisa que falei há pouco, de que esse recipiente, por ter menos água, vai aquecer mais. Né? Então, eu estou usando valores fictícios, inventados, mas eles são coerentes com a experiência que a gente está fazendo. Se nós analisarmos o que aconteceu com a vasilha grande, o recipiente grande, ele aumentou a temperatura de 50 para 70. Então, tivemos um aquecimento de 20 graus Celsius. O recipiente menor, a temperatura aumentou de 50 para 90. Tivemos também um aquecimento, só que um aquecimento maior, de 40 graus Celsius. Nós dizemos que a água contida no recipiente maior tem uma capacidade térmica maior, ou seja, essa substância, nessa condição, nessa quantidade, é capaz de se aquecer menos ao absorver calor. Então, a capacidade térmica é uma grandeza que nos diz a capacidade que um sistema tem de absorver calor.
Então, esse recipiente, por ser maior, ele tem maior capacidade de absorver calor. E esse, por ser menor, eu quero dizer que ele tem menos água, então ele tem uma capacidade térmica menor de absorver calor. Por isso que esse recipiente não aquece tanto quanto esse daqui. A gente poderia dizer então que a capacidade térmica, agora já colocando uma definição, é a razão entre o calor fornecido a um corpo e o aumento de temperatura nele provocado. Veja, tudo isso que está escrito aqui pode ser colocado matematicamente dessa forma. A capacidade térmica de um corpo é a razão, a divisão entre o calor recebido e o aumento de temperatura que o corpo sofrer em virtude de ter recebido esse calor. Colocando isso aqui em símbolos, aí poderíamos ter algo desse tipo aqui, aí já agora com uma cara de expressão matemática, né? Já nos termos de simbologias empregadas e tudo mais. Então a capacidade térmica nós vamos representar pela letra C maiúsculo, o calor recebido pela letra Q e o aumento de temperatura ΔT. Na física é importante lembrar que a grandeza, ou melhor, a letra grega delta significa aumento ou diminuição, ou seja, variação, né? Então, o aumento de temperatura será representado por ΔT. Essa grandeza aqui é o calor e ele é medido em calorias. Essa grandeza aqui é um aumento de temperatura, ela é medida em graus Celsius, pelo menos por enquanto. De modo que o resultado do uso dessa equação sempre vai ser um valor numérico com a unidade em calorias por grau Celsius, que escrevemos assim: caloria de calor e grau Celsius de temperatura. Então, calorias por grau Celsius é a unidade da capacidade térmica. E para fechar, alguns exemplos, e já aproveitando para mencionar um aspecto bastante importante dessa grandeza. Capacidade térmica é uma grandeza física que é sempre positiva. Vamos ver por quê. Imagina uma certa substância, um objeto, por exemplo, a água que está no copo, sem considerar o copo. Vamos imaginar que a gente forneça 100 calorias de calor para essa água com alguma fonte térmica e percebe que ao fornecer calor, a gente vai adotar um sinal positivo para indicar que a energia está sendo dada ou absorvida pelo corpo, certo? É dada ao corpo ou absorvida pelo corpo, essa energia vai sempre ter sinal positivo. Sempre num processo em que energia for dada para o corpo, a gente considera o sinal positivo. Vamos imaginar que por ter recebido essa quantidade de calor, a temperatura da água do copo aumentou de 12 para 22. Então temos aí um aquecimento de 10 graus Celsius. Estou colocando sinal positivo para indicar que está havendo um aumento de temperatura. Quando fazemos o cálculo da capacidade térmica, nós dividimos o calor pela variação de temperatura provocada. Quanto de calor foi recebido e qual a variação de temperatura provocada? Quantidade de calor 100, variação de temperatura sofrida pelo corpo mais 10 graus Celsius. Então isso vai ficar assim, opa, tem um erro aqui, gente. Vou precisar corrigir isso aqui. Mas eu faço essa correção depois. Imagina que o 150 é o valor que está aqui, que foi dado para o corpo. Quando dividimos 150 calorias por 10 graus Celsius, vamos ter 15 calorias por grau Celsius. Isso quer dizer o quê? Que para essa substância aqui, na quantidade em que ela se apresenta, nós temos que fornecer 15 calorias para um aumento de cada grau Celsius nessa substância. Então, se eu quero aumentar de 1 grau Celsius, tenho que fornecer 15 calorias. Se eu quiser aumentar de 2 graus Celsius, eu tenho que fornecer 30. Se eu quero aumentar de 5 graus Celsius, 10 graus Celsius e assim sucessivamente, eu tenho que fornecer 15 calorias para cada grau Celsius de aumento de temperatura. Então, dizemos, né, nesse caso, que essa substância, nessa quantidade em que ela se apresenta, tem uma capacidade térmica de 15 calorias por grau Celsius. Agora vamos ver um caso em que o objeto, ao invés de aquecer, ele resfria. Então imagina uma quantidade aqui de uma certa substância, nesse caso a água de novo. Agora nós estamos retirando a energia da água
e aí usamos um sinal negativo, digamos que por algum processo a gente retire 80 calorias dessa quantidade de água. Isso vai provocar um resfriamento, digamos, de 17 para 12. Então nós vamos ter um resfriamento de 5 graus Celsius e indicamos a queda de temperatura pelo sinal negativo. O sinal negativo indica que é um resfriamento. Se formos calcular a capacidade térmica desse corpo, imagina aqui então a equação, os seus símbolos, e vamos substituir no lugar do Q o calor e no lugar da variação de temperatura a quantidade em graus Celsius que a substância foi resfriada. Então isso ficaria assim: menos 80 calorias porque foi retirado, energia do objeto, menos 5 graus Celsius porque houve um resfriamento de 17 para 12, e esse menos da parte de cima com esse menos da parte de baixo, eles vão se cancelar. E como resultado nós vamos ter um valor positivo. Dividindo menos 80 por menos 5 vai dar mais 16. Então essa substância aqui, ela tem 16 calorias por grau Celsius de capacidade térmica. Isso quer dizer que para cada variação de 1 grau Celsius, eu tenho que adicionar ou remover 16 calorias dessa substância. Se eu der para essa substância 16 calorias, ela aumenta de 1 grau Celsius. Se eu retirar 16 calorias dessa substância, ela refrigera de 1 grau Celsius. Bom, então encerramos aqui a parte da capacidade térmica. Vocês procurem observar os exercícios que eu vou deixar lá no Moodle, e esses exercícios são bem básicos que vocês podem tomar como referência esses exemplos que foram colocados aqui.